Existe alguns padrões, algumas programações que rodam no nosso inconsciente, que muitas vezes sabotam a manifestação dos nossos objetivos. A gente precisa entender que a lei da atração não é somente pensar positivo, fazer visualizações, mas compreender algumas questões que estão no nosso inconsciente, alguns padrões que a gente traz da nossa família. Então, por exemplo, não adianta eu pensar assim: "Eu quero ser rica, eu quero ser rica", se lá no meu coração eu estou sentindo que isso é impossível, que é muito difícil, eu me sinto na escassez. O que que é vibrar na escassez? É quando nós olhamos muito para a falta. A gente foi condicionado pela sociedade a viver sempre no medo, olhando sempre para o que falta, muitas vezes não percebendo as coisas que a gente já conquistou na nossa vida. E aí a gente vibra sempre nesse medo de faltar algo. A gente guarda dinheiro para uma emergência, nunca guarda para algo positivo, é muito difícil, a gente pensa sempre no lado pior. E aí a gente não tem força, muitas vezes a gente não se permite viver certas coisas que gostaria, olha muito para a falta, parece que tudo é com muito sacrifício, que nada vem fácil. Então, além da sociedade colocar isso na nossa mente, existem padrões familiares também que vêm nesse formato. Se a gente for olhar os nossos antepassados, a situação era muito mais difícil. Hoje a gente tem vários recursos. Então, muitas das coisas que nós aprendemos lá atrás, que faltou para eles, hoje nós estamos numa nova realidade, nós estamos num novo recurso. Então, nós precisamos soltar esses padrões também. Às vezes a gente foi condicionado lá na infância, ou dos nossos ancestrais, de que algo não era para nós, que tudo é com muito sacrifício, que nada vem fácil, que eu não posso ter tudo na minha vida. Então, muitas vezes, quando a gente carrega essas crenças, a gente acaba se sabotando como se nós tivéssemos que escolher o que a gente quer no momento. Então, eu não posso estar feliz profissionalmente no meu relacionamento, eu tenho que escolher um. Eu não posso ter tudo na minha vida. E a gente precisa entender que essa energia do sucesso não é a gente escolher uma área específica que a gente quer atuar e dizer que aquilo ali é o sucesso para nós. Sucesso é a gente conseguir manter as coisas de uma forma ilimitada. O universo, ele é abundante, ele tem todos os recursos para todo mundo. Quanto mais a gente expande, se conecta com a energia do criador, mais nós vamos conseguindo perceber a abundância ao nosso redor. Nós temos tudo, né, para ser feliz. A gente não precisa viver numa, mente limitada, porque o que limita o nosso sucesso com a lei da atração é a nossa mente. Quando a gente sai desse contexto mais limitado do material, nós acessamos essa conexão divina, que é onde nós conseguimos entender esta plenitude. Né, e abundância, a gente não fala só de dinheiro, a gente fala de boas relações, estar bem com a gente mesmo, saúde, uma vida tranquila, aquilo que faz sentido para você. E a verdade é que hoje muitas pessoas vivem em modo de sobrevivência. Elas estão apenas correndo contra o tempo, como se não se permitindo viver a vida, né, não se permitindo pausar, como se tudo fosse muito com muito esforço. E a verdade é que quanto mais esforço a gente coloca, mais a gente se desgasta e muitas vezes não tem energia para concretizar as coisas, porque quanto mais esforço, mais eu reforço aquela crença de que tudo é muito difícil. Então é importante a gente observar como que está a nossa vida hoje, o que que eu tenho atraído, para que eu possa fazer os ajustes necessários e poder materializar aquilo que eu desejo na minha vida. Olha ao redor os seus relacionamentos, olha como está o seu financeiro, olha como você tem se tratado. Porque além de padrões familiares, nós carregamos também muitas crenças de não merecimento. Então, quando a gente está nesse padrão, muitas vezes a gente acaba fazendo tudo para todo mundo, esquecendo da gente,
se colocando em último lugar, para nós nunca tem tempo, nunca dá. Então é começar a observar a forma com que você está se tratando, porque tudo lá fora é um espelho, e a forma com que eu me trato, eu vou refletir lá fora. Então se você espera ser valorizado lá fora, comece se valorizando. Se você quer ser amado lá fora, comece se amando em primeiro lugar. Então, muitas vezes, a lei da atração, ela a gente acaba dificultando esse acesso pela forma com que a gente se trata. Às vezes, a gente se culpa por ter coisas boas, por querer coisas boas, e tá tudo bem, é um processo. Só que a gente é merecedor de coisas boas, a gente não nasceu aqui para viver uma vida limitada. Então a lei da atração ela vem falando muito disso, dessa consciência expandida de que eu posso ter tudo o que eu quiser, que eu posso ter a vida que eu mereço, não porque eu mereço, mas é porque isso é da fonte. A fonte, ela é abundante, né, essa consciência. Então muitas vezes, para as coisas se manifestarem na nossa vida, nós precisamos olhar de uma forma mais profunda da forma com que a gente leva a nossa vida. Além disso, né, a gente precisa ter coerência com aquilo que eu desejo, se eu estou agindo de acordo com o que eu quero, porque senão eu não vou conseguir sustentar aquilo quando chegar. Então, por exemplo, se eu quero uma casa maior, eu tenho que agradecer pela casa que eu tenho. Eu tenho que honrar a casa que eu construí até hoje. Não adianta eu querer uma casa maior e ficar reclamando de limpar a minha que é pequena. Ou ficar reclamando e pensando: "Nossa, né, quando eu vejo uma casa grande na rua, como é que faz para limpar isso?". Então você já está jogando uma energia contrária àquilo que você deseja. Então se eu quero um relacionamento saudável, eu preciso focar no que eu gostaria de ter no relacionamento, não ficar criticando o que já aconteceu comigo. Se eu quero, por exemplo, construir uma vida tranquila, eu preciso levar uma vida tranquila. Se eu quero riqueza, não dá para eu ficar, questionando, repelindo dinheiro, questionando quem é rico, falando mal de quem é rico. "Nossa, porque fulano gastou lá R$ 10.000 numa bolsa, é um absurdo". Não, não é, se ele tem condições, se ele quer e aquilo faz sentido para ele, ele deve fazer o que faz sentido para ele, né, então não é um absurdo. Cada um faz o que quer com o seu dinheiro, então você acaba repelindo essa energia. Porque você está criticando quem tem dinheiro, o que essa pessoa está fazendo. Então eu preciso agir e me sentir daquela forma também, com o que faz sentido para mim. Às vezes a prosperidade para você é ter dinheiro, às vezes para outra pessoa é ter tempo de qualidade com a família. Então a gente precisa reforçar e trazer para nossa rotina as coisas que fazem sentido para nós. Se sentir próspero é muito particular de cada um. Cada pessoa vai ter a sua forma de lidar com aquela questão. E a gente precisa vivenciar essa prosperidade. Então, se você se sente próspero estando em família, cultive isso. Traga para sua rotina, não fique em modo sobrevivência, não deixe para depois. Porque prosperidade é um estado interno, é a gente se sentir feliz com a nossa vida, fazer a nossa alma feliz. Quando a nossa alma está feliz, automaticamente isso vai refletir lá fora também. Como eu falei, as pessoas estão em muito modo de sobrevivência. Outra coisa muito importante é a gente trazer a nossa mente para o presente. Uma mente em caos, ela não manifesta, ela não cria, porque ela perde o foco, ela gasta energia. É como se ela tivesse dispersa e aí não consegue ter clareza de onde quer chegar. Então é muito importante nós trazermos a nossa mente para o momento presente. Se eu estou aqui agora com vocês, eu estou aqui agora com vocês. Porque nós não temos o controle do nosso futuro. O controle ele é uma ilusão. Quanto mais eu tento controlar, mais eu fico aprisionada numa situação e eu acabo limitando todas as possibilidades que estão para chegar. Porque às vezes eu acho que aquilo só vai chegar para mim de uma determinada forma. Então eu controlo aquela situação. Mas às vezes ela pode chegar das mais variadas formas, né? Então a gente precisa estar aberto para receber do universo.
para receber desse fluxo que é abundante. Então, muitas vezes a gente limita. Eu acho, por exemplo, que eu só vou comprar uma casa se eu guardar dinheiro dessa forma aqui. Mas não, de repente eu posso ganhar uma casa, eu posso ganhar um dinheiro inesperado que vai me proporcionar que eu consiga comprar aquela casa. Então, muitas vezes a forma com que a gente vê as coisas é aquilo que a gente manifesta. Tudo é uma dualidade, tudo tem 2 lados. Tanto, por exemplo, né, a luz e a sombra, a noite e o dia. Então, se eu só olho para o lado difícil, se eu só olho para o sacrifício, é isso que eu vou manifestar na minha vida. Então, cada vez mais eu vou ter que me sacrificar, cada vez mais eu vou trazer essa consciência de que tudo é muito difícil, que nada vem fácil. E aí é isso que eu manifesto na minha vida. E aí, quando as coisas vêm de forma fácil, eu vou achar, né, que tem alguma coisa de errado, tá muito bom, então logo, logo alguma coisa vai dar errado, né, tá bom demais para ser verdade. E é isso que a gente manifesta. Então aqui a energia da gratidão é algo que é extremamente importante, porque ela faz com que a gente olhe, saia, né, desse olhar, limitado e entre naquela plenitude de que tudo é possível, né, que eu posso colher os verdadeiros frutos da prosperidade, que eu posso trazer essa energia para minha vida. Olha para a tua vida, né, vê quantas coisas que você achava que não era possível e que hoje você já conquistou. Então é ter essa percepção, sabe, da gratidão. E quando a gente trabalha na energia da gratidão, a gente vai vendo que muitas coisas que foram difíceis lá atrás, a gente conseguiu, a gente deu conta, né, porque o universo é isso, ele é abundante, a gente não desistiu. E quando a gente olha com a energia da gratidão, nós estamos olhando para nossas conquistas, não só para aquilo que está faltando. Então é uma energia muito poderosa, que todos nós deveríamos praticar todos os dias, mas não aquela gratidão automática, mas aquela gratidão de se preencher, de sentir aquilo dentro de você, realmente. Então, é observar os pequenos milagres da vida todos os dias. E a gratidão tem esse poder imenso. Outra coisa muito interessante para a gente observar dentro da lei da atração é a nossa dependência emocional. Todos nós temos uma criança ferida dentro de nós. E essas feridas que a gente traz muitas vezes impactam na vida adulta e vão criando uma espécie de dependência, onde eu não consigo muitas vezes confiar, ou eu não consigo ser vista, ou eu me saboto, né, para poder pertencer à minha família, pertencer a um grupo, para mim ser lembrada ali de forma inconsciente por uma pessoa, então como se fosse assim, se eu prosperar, eu vou ser esquecida ali daquela pessoa, é uma forma de eu estar perto de alguém. Então a dependência emocional também está muito ligada à forma da lei da atração. E aí também existe um ponto que muitas pessoas chegam para mim e falam assim: "Jéssica, eu não consigo manifestar porque fizeram magia para mim. Eu não consigo manifestar porque tem inveja, tem olho gordo". Será que isso realmente influencia na lei da atração? A gente está falando de lei da atração, né. Então se isso está influenciando na sua vida, é porque de alguma forma você permitiu que isso acontecesse. Vamos supor que você joga uma bola numa parede, e essa parede ela tá furada, então essa bola ela vai passar por essa parede. Agora se essa parede estiver fechada, blindada, a bola vai bater e vai voltar. Então é isso que acontece. Quando existem influências energéticas, né, no caso aqui uma magia, um olho gordo, uma inveja, no nosso campo é porque de alguma forma a gente permitiu e deu força para aquilo acontecer. Então é uma ressonância, lembra que eu falei que tudo é um espelho? É isso que acontece. E essas energias, elas têm o poder de nos travar realmente, mas eu chamo muito para autorresponsabilidade. Se isso está no seu campo, é porque de alguma forma você permitiu que estivesse. Então não dá para culpar o externo novamente dessas questões de algo que é interno nosso. Então eu me lembrei agora aqui gravando esse vídeo de alguns questionamentos que vêm sobre isso, e é muito importante a gente não dar força para isso, porque muitas vezes a gente faz uma limpeza energética, ocorre de sair essa ferramenta e a pessoa pensa, né: "Nossa, quem é que fez isso para mim?
agora eu estou sofrendo ataque energético. Não, é entender que existiu aquilo ali, eu abri ressonância para aquilo, mas agora essa energia foi limpa e eu não ressoo mais com isso, né, fechar o seu campo para essas coisas. Então é muito importante nós observarmos em todos os sentidos, né, a parte energética, a parte física, de crenças e padrões, mas sempre entendendo que a responsabilidade é nossa. Parar de se martirizar muitas coisas, de se culpar muitas vezes pelo passado, pelo que aconteceu. A gente precisa entender que, ok, eu aprendi dessa forma, eu tenho essa crença, o que que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar me lamentando ou eu vou fazer algo de bom com isso para que eu possa evoluir e fazer diferente? Porque no fim a escolha é nossa. E a partir do momento que nós temos movimentos diferentes, nós temos também resultados diferentes. Porque não adianta eu querer fazer tudo igual e ter resultados diferentes, isso não vai acontecer. A gente vai estar sempre andando em círculos. Então, algumas pessoas também perguntam para mim assim: "Jéssica, qual é a fórmula mágica aí para a lei da atração?". A verdade é que não existe uma fórmula mágica, não existe um padrão. Cada pessoa precisa identificar o que faz sentido para si mesma, cada pessoa precisa olhar para a sua própria história e você vai alcançando essa energia, essa frequência à medida que você vai se trabalhando e vai percebendo como as coisas vão ficando fáceis de cocriar. É como se fosse uma cebola, que a gente vai tirando aquelas camadas. E a verdade é que a lei da atração, ela é fluidez, ela é alinhamento. Então tudo já existe, basta que eu me alinhe àquela frequência, né. E para isso a gente precisa às vezes desapegar e desconstruir muitas coisas que a gente aprendeu. E existem, né, esses exercícios que eu comentei aqui da gratidão, de olhar para os padrões, que acabam fazendo com que a gente aumente a nossa percepção e a nossa consciência. Então, quando aquela situação acontece novamente, eu já tenho consciência e eu paro para refletir, né? Opa, aqui estou me pegando aqui nesse problema. Isso aqui pode limitar lá eu materializar o que eu quero. Então, eu consigo me policiar e ter atitudes diferentes para poder fazer diferente dessa vez. E isso é um processo, não é da noite para o dia que a gente quebra um padrão. Então, nós precisamos observar o nosso comportamento diário para chegar onde a gente deseja. Por isso é importante sempre estar revendo as nossas posturas, os nossos comportamentos diante da vida, a forma com que eu reajo a algumas coisas, às vezes pequenas coisas diárias também que acabam impactando na nossa vida, por exemplo, se eu tenho o hábito de viver só o lado ruim das coisas, se eu tenho o hábito só de ficar reclamando, se eu tenho o hábito de consumir, conteúdos na internet ou na TV que baixam a minha frequência, tudo isso vai fazer com que a gente se desestabilize e abra algumas brechas também, que impactam de forma negativa na hora de manifestar algo. Então, a lei da atração é uma construção diária e nós estamos manifestando o tempo inteiro. O que eu estou fazendo agora, eu estou cocriando o meu próximo segundo da minha vida, né? O meu próximo passo do que vai acontecer. E a gente cocria tanto para o positivo quanto para o negativo. O problema é que a gente está condicionado a sempre ter medo, falta, controle, esse excesso de ruído mental que faz com que a gente se desconecte do divino, do criador no dia a dia. E isso vai interferir de forma negativa nas manifestações. Então nós precisamos, observar, o que eu estou colhendo agora, está fazendo sentido para mim? Tá bom, não tá bom, tá legal, não tá legal? Porque se não tá legal, é porque algo, que eu estou fazendo está em ressonância com aquilo e eu preciso mudar essa atitude ou este padrão. E isso só depende da gente. Mas claro, existem aí ferramentas, né, energéticas, holísticas, que podem nos ajudar a trazer isso para a consciência, porque muitas vezes a gente percebe que tem alguma coisa errada, mas a gente não consegue entender da onde está vindo, porque nós estamos muito envolvidos numa situação. E quando nós estamos muito envolvidos numa situação, a gente não consegue ver o todo. A gente só consegue ver o todo observando a distância, né? Saindo da situação e olhando de fora. Porque aí a gente tem essa visão completa e detalhada
do que está acontecendo. E a terapia holística ajuda nesse sentido, a criar essa consciência de sair da situação e olhar de fora, para daí sim eu poder observar o que que pode estar me levando para um certo caminho. Porque existem várias possibilidades, né, à medida que eu tomo uma atitude, eu vou por um caminho ou por outro e eu tenho um certo tipo de resultado. O problema é ficar fazendo tudo igual, porque quando a gente faz tudo igual, a gente anda em círculos, né, e acaba voltando para o mesmo lugar. E esse é o problema muitas vezes. Ao mesmo tempo, não adianta nós andarmos só para frente sem crescer, porque aí é um pouco mais dificultoso. Então a gente diz que a gente tem que andar em espiral, né, então subindo, né, a espiral ela sobe, ela circula, mas ela sobe, ela cresce. E esse é o nosso processo, né, a gente tem que se trabalhando para estar sempre subindo e evoluindo. Então a lei da atração vai muito além de uma visualização e de uma afirmação, é ter coerência em alinhamento. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu faço, as coisas que eu repito e que eu preciso soltar nos meus comportamentos, porque é isso que vai nos levar a ter um sucesso na hora de realizar os nossos objetivos. Muitas vezes também não basta a gente só ficar consumindo vários e vários conteúdos sem colocar as coisas em prática. Tem gente que fala aí dessa obesidade mental, né. Então eu tô ali pegando vários conhecimentos de várias coisas, mas eu não coloco em prática. Então é muito importante você ver o que ressoa com você naquele momento e começar a ter pequenas atitudes diárias para ter resultados diferentes. E isso só depende do movimento. Não dá para a gente, esperar que as coisas caem do céu sem ter o movimento de ir para ação para trazer aquilo para minha realidade. Então, quando eu tenho esse conhecimento e eu vou para a ação, eu preciso soltar e confiar que aquilo vai chegar para mim de um jeito ou de outro, mas eu não posso é ficar parada. Então, se eu quero vender, por exemplo, eu não posso só ficar ali mentalizando, né, visualizando uma venda. Eu preciso divulgar o meu trabalho, eu preciso aparecer, e aí sim, você faz esses movimentos, você solta, porque você sabe que as pessoas certas que têm, ressonância com o seu trabalho vão chegar para você. Então é sobre isso, é sobre olhar o todo, é sobre ter essa coerência e esse alinhamento daquilo que a gente quer. Porque quando a gente consegue acessar essa sintonia, as coisas acontecem para a gente de uma forma mágica. O sucesso, a vitória, é uma consciência, ela é uma sintonia. E quando eu me conecto com ela e faço os movimentos que precisam ser feitos, eu consigo realizar grandes feitos na minha vida. Eu consigo ter aquela plenitude de que tudo é possível, que eu posso colher os verdadeiros frutos da abundância, da prosperidade. Eu entro nessa sintonia de sucesso, que é sentir essa plenitude, né, que eu posso colher os verdadeiros frutos da prosperidade na minha vida, que tudo é possível, que tudo já existe. E isso só depende da gente, dos nossos movimentos e de pequenos atos diários aí, e dessa coerência, de acessar essa coerência interna, de ouvir o nosso coração, de entender que nós somos humanos e que por ser humanos nós estamos numa experiência aqui na Terra e que muitas vezes nós vamos sim passar por desafios, mas entender e ter essa confiança de que tudo vai se resolver da melhor forma possível. Que esse desafio serviu muitas vezes para eu crescer e eu aprender. Só que eu consigo sair disso de uma forma mais rápida. Então, que de alguma forma ou de outra, a gente se nutra dessa energia do Criador e entenda que eu posso acessar a vida que eu quero. Apesar dos desafios, entendendo que tudo no final vai se resolver da melhor forma possível. Que muitas vezes esses movimentos vêm para nos tirar do lugar e nos fazer crescer. Porque quando tá tudo bem, a gente fica numa zona de conforto. Esses movimentos vêm para nos levar para o próximo estágio da nossa vida. E aí eu tenho a opção de me deixar bater ou de co-criar a minha realidade para passar por esse desafio e chegar onde eu quero. Então, é tirar
essa visão limitada que a mente traz, tirar o foco do drama, do desafio, assumir as rédeas da própria vida e aí sim colher resultados diferentes, entendendo que, ok, isso aconteceu comigo, mas agora eu posso tirar algo de bom com isso e fazer algo de bom com isso e manifestar a realidade que eu quero a partir desse desafio.